Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria ao seu eu mais jovem? Hoje, com 44 anos, eu vou compartilhar um pouco do que eu gostaria de ter ouvido aos 20, aos 30 anos de idade. E esse vídeo não é para você cultivar sentimentos de arrependimentos, é apenas para você, eventualmente, corrigir o curso da sua vida aí. E eu tenho certeza que as reflexões de hoje servem para você que está aí nos 40, nos 50 ou mais também. E a última delas eu considero o mais importante conselho para qualquer ser humano. Olá, preciosa! Se você não me conhece, eu sou a Adri Costa e aqui eu compartilho conhecimentos de mais de 20 anos no setor financeiro e a minha própria experiência como investidora na trilha da riqueza. Acho que a primeira coisa que eu falaria para mim mesma: pare de tentar agradar todo mundo. A necessidade de aprovação, ela quase sempre leva a gente a tomar decisões que custam caro, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Na minha juventude, eu sempre sofri muito, gastando tempo e às vezes dinheiro para não desagradar ninguém. Então, foque em agradar a si mesmo, em construir algo significativo para você. É o que eu diria para mim hoje. A vida é curta demais para ser vivida com base na expectativa dos outros, de terceiro. E esse é um conselho que talvez eu só tenha tido uma real lição no ano de 2023. E eu vou contar por que ainda nesse vídeo. Bom, a segunda coisa, essa está associada ao que eu já falei. Não tenha medo de errar. Errar é inevitável, mas é também uma das melhores formas da gente aprender. Aos 20 anos, aos 30 anos, eu perdi muitas oportunidades por medo de errar. Eu sempre tive uma necessidade de estabilidade, de segurança. Inclusive, isso me fez estudar para concurso público por muitos anos, né, em busca dessa segurança, dessa estabilidade. Eu diria para mim hoje, arrisque-se mais cedo, porque o pior arrependimento é não tentar. E quanto mais cedo a gente erra, mais tempo a gente tem de consertar esses nossos erros. Eu deixei de tentar muitas coisas pelo medo de errar. Um canal no YouTube, por exemplo, eu poderia ter começado aí pelo menos há uns 10 anos, mas eu sempre tive muito medo da exposição, do julgamento. Coisa que só nos últimos anos eu venho trabalhando de forma mais incisiva para superar. Número 3, cuide da sua saúde física e mental. Quando a gente é mais jovem, a gente costuma negligenciar a nossa saúde porque o corpo, a mente aguentam tudo, né? Aguenta muito nessas fases. E a gente acha que vai ser assim para sempre. Mas a conta um dia chega e eu posso dizer que eu investi bastante na minha educação, né, nos estudos, mas eu negligenciei um pouco esse tópico da saúde. E a conta chegou no ano de 2023, quando eu descobri um câncer de mama. Hoje eu tenho consciência que isso teve uma forte causa vinda do processo de comprometimento emocional ao longo dos anos, né, que eu fui deixando se arrastando, ou seja, principalmente pela falta de cuidado com a saúde mental. Quarta coisa que eu diria para mim: escolha bem suas amizades. Família a gente não escolhe. Colegas de trabalho, às vezes a gente escolhe, mas as amizades sim a gente pode escolher, pode e deve escolher. As pessoas com quem a gente anda impactam diretamente nas nossas escolhas, estilo de vida e, consequentemente, nos nossos resultados. Eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, né, de ter muitos amigos. Talvez eu até devesse ter tido mais. Eu deveria ter tido mais amizades certas, né, que me inspirassem ou me impulsionassem positivamente. Eu não tive muitas. Eu costumo falar para os meus sobrinhos, né? Meus sobrinhos, eles estão ali na casa dos 20 e poucos anos, os mais velhos. E eu falo para eles assim: ouça as pessoas que estão onde vocês querem chegar. Se seus pais não são essas pessoas, com todo respeito a eles, sempre com todo respeito, feche seus ouvidos e ouça os conselhos de quem está onde você quer chegar, onde vocês querem chegar. É o que eu sempre falo para eles. Quinta coisa que eu falaria para mim: celebre suas conquistas. Eu sempre fui exigente comigo mesma. Acho que exigente demais às vezes. Eu sempre tive um sentimento de que não alcancei o bastante. Por um lado foi bom, né? Em busca de melhorar de vida, né? Eu venho de uma origem muito simples, meus pais mal são alfabetizados.
Eu morei em invasão na infância, que em Brasília é equivalente à favela. E eu fui melhorando de vida, melhorando de renda, mas por meio de muito estudo, muita dedicação. Mas eu acho que eu comemorei pouco, né, ao longo desse processo, ao longo desse tempo, e isso foi bem custoso para a minha saúde emocional, porque eu não comemorei pequenas conquistas, né? Eu passei muitos anos esperando por conquistas grandes que eu queria demais para efetivamente me sentir aquele sentimento de conquista. Número 6, comece a investir agora. Aqui eu falo de investir para valer. Eu sempre fui poupadora, bem organizada financeiramente, sempre poupei dinheiro, nunca tive em situação de endividamento. Mas eu nunca pensei seriamente e estrategicamente sobre investimento, sobretudo para a aposentadoria. Hoje eu sei que quanto mais cedo a gente começa, mais fácil o processo fica ao longo do tempo. Quando a gente é mais jovem, né, por mais que a nossa capacidade de investir seja menor, né, o nosso tempo, né, é um fator valioso que a gente tem, que é o tempo que a gente tem pela frente, né, para aquele dinheiro render pela frente. Então, o tempo que aqueles pequenos investimentos mensais terão para render, para se desenvolver ao longo do tempo, ao longo de décadas. Isso é poderosíssimo. Isso a gente só tem quando a gente é muito jovem. Então, eu vim acender esse alerta maior sobre essa importância nos últimos 5 anos. Então, hoje, o meu esforço de investimento precisa ser bem maior para eu atingir o mesmo rendimento que eu teria, né, o mesmo resultado que eu teria se eu tivesse começado a investir com mais seriedade lá atrás. Eu confesso que eu confiei um pouco na estabilidade do serviço público, mas já quase aos 40 anos eu aprendi que se sua estabilidade depende do governo, depende de regras estabelecidas por terceiros, você não tem estabilidade. Adri, então é tarde demais para mim. Eu tô com 50, tô com 60 anos. Hoje é o dia em que você está mais jovem em relação ao resto da sua vida. Hoje sempre será um bom dia para você começar. Hoje é o quanto antes você puder. Então aproveite. Eu não estou de forma alguma aqui cuspindo no prato, né? Eu tenho muito a agradecer ao meu cargo no serviço público, algo pelo qual eu lutei muito, eu busquei muito, né? Tenho um conforto de uma certa remuneração, mas é importante a gente buscar melhorias. Número 6, leia mais livros. Confesso que só depois dos 35 eu verdadeiramente comecei a ser uma leitora de livros, de verdade. Eu sei que a internet hoje é uma enciclopédia na palma da mão da gente através do celular, né? A informação nunca esteve tão disponível. Por outro lado, nunca houve tanta gente analfabeta funcional, burra mesmo. Gente que vive de replicar memes, vídeos bobos sem conteúdo, não sabe fazer uma interpretação de texto, tomam títulos e notícias escandalosas como verdade absoluta sem analisar nada profundamente. Mas leia livros, não leia simplesmente ler, se acumular e ter aquela obesidade mental de acúmulo de tanta informação e não aplicar nada. Isso não ajuda muito. Leia e aplique o que faz sentido na sua vida. Não só leia, mas aplique coisas que fazem sentido na sua vida. Número 7, assuma responsabilidades pelas suas finanças, pela sua vida. Pare de achar culpados pela sua situação. É muito fácil a gente apontar culpado. É o salário baixo, é a inflação, é o governo A, o governo B, é o número de filhos, é a sua condição de onde você veio. Assuma a responsabilidade pela sua mudança. Não interessa de quem é a culpa. Pare de focar naquilo que você não controla, no chefe, nos pais, no vizinho, no governador, no presidente, na inflação. Acho que eu demorei para perceber isso. Só depois dos 30 anos eu mudei minha postura de reclamar demais e passei a fazer mais em vez de esperar a compreensão dos outros, a justiça do mundo, a justiça da sociedade. Se você quer realmente mudar a sua realidade, mude você primeiro. É clichê, mas é a verdade. Número 8 e mais importante para qualquer ser humano na face dessa terra: tempo é o ativo mais valioso que você possui. Valorize seu tempo em relação a dinheiro. Tempo vale muito mais do que dinheiro. A gente não pode comprar tempo.
O que passou, passou, não volta mais. Talvez esse seja um conceito que só chegue com a maturidade mesmo para a maioria das pessoas. No meu caso, a ficha caiu de verdade no ano de 2023, quando a ideia de morte passou com muita força na minha vida, em decorrência de um diagnóstico de câncer. Nada muda e tudo muda quando a gente se depara com a real possibilidade de morte. O tempo ganha um valor absurdo e foi isso que eu senti após esse episódio, o que me fez, inclusive, mudar minha visão, meu modo de investir, né? Meu modo de investir meu dinheiro e até mesmo meu modo de pensar em formas de ganhar mais dinheiro. Sim, porque o fato de ter uma vida financeira mais equilibrada foi substancial no meu processo de tratamento. Eu digo que se não fosse a tranquilidade financeira que eu tinha naquele momento, teria sido 3, 4, 5 vezes mais difícil lidar com aquela situação. Então, dinheiro é importante sim. Mas por muitos anos da minha vida, eu foquei em estudar, né, e deixei de viver muitas coisas. Por isso que eu estou falando de tempo. Eu não me arrependo dos anos de estudo, mas eu sinto que eu não fiz um melhor equilíbrio para viver outras coisas nessa mesma época que eu estudava, que eu me dedicava a estudos, né? No fundo, eu não me arrependo das minhas escolhas, não arrependo de nenhuma das minhas escolhas, acho que tudo contribuiu para eu ser o que eu sou hoje, mas eu posso refletir minhas escolhas a partir daqui e talvez fazer você refletir sobre as suas escolhas aí a partir de agora. Esteja você nos 30, nos 40, nos 50. Lembre-se, a melhor pessoa para cuidar do seu eu velho é o seu eu jovem. E o seu eu mais jovem é o de agora, é quem você é agora. Te aguardo no próximo vídeo.